Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e estejam se adaptando a essa nova forma de estudar e aprender. Eu sou a professora Sara, trabalho na Escola Municipal Anne Frank e nós vamos trabalhar o componente curricular Ciências, 7º ano. Hoje é a nossa quarta aula de Ciências e quero reforçar com todos vocês a importância de vocês verem as aulas, acompanhar os materiais, as atividades que estão na plataforma Palma Homeschool. Nessa aula, nós iremos dar continuidade à aula da semana passada, que se tratou da história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Hoje nós conversaremos um pouco sobre as máquinas e a Revolução Industrial. É importante a gente observar nesse conteúdo como se deu os avanços técnicos, tecnológicos e científicos, no decorrer de todo esse processo. Então, vamos iniciar nossa aula com o tema das máquinas e a Revolução Industrial. Como vocês podem observar nessas imagens que aparecem para vocês aí na tela, nós temos a representação de alguns inventos da época, de épocas diferentes, na verdade, porque a Revolução Industrial ela foi dividida em fases. Então, nós temos a máquina a vapor e uma locomotiva na primeira imagem, ao lado um outro tipo de máquina a vapor e embaixo uma indústria têxtil, que foi algo que evoluiu bastante, se desenvolveu no período da primeira fase da Revolução Industrial. As máquinas e a primeira Revolução Industrial. É um período que comumente foi delimitado entre os anos de 1780 e 1850. Nesse período ocorreu o aperfeiçoamento de máquinas térmicas já existentes. Essas máquinas térmicas, elas foram aperfeiçoadas, elas conseguiam produzir em maior quantidade e elas conseguiam ter um rendimento muito melhor e diminuir a perda de energia. Esse período gerou profundas mudanças sociais, econômicas e ambientais, principalmente na Inglaterra, que foi o local onde tudo se iniciou. Houve grande avanço tecnológico, como a produção de teares, como eu já havia comentado, máquinas que produzem tecidos e o desenvolvimento de locomotivas e barcos a vapor, o que permitiu transportar pessoas e produtos em maior quantidade e velocidade. Só que também houve consequências negativas neste período, como, por exemplo, houve a substituição do trabalho humano pelas máquinas. Isso gerou uma grande quantidade de desempregados, que foi um problema social observado nessa época. Também houve longas jornadas de trabalhos diárias. Essas jornadas de trabalhos diárias, elas eram desumanas e precárias. Eles trabalhavam em ambientes úmidos, quentes, sujos e escuros. E muitas vezes toda a família, homens, mulheres e crianças. Os homens chegavam a trabalhar 18 horas diárias, as mulheres de 12 a 14 horas e as crianças de 10 a 12 horas. E praticamente eles não tinham intervalo, para descansarem, Eles paravam pouco tempo para se alimentar também de maneira precária. O carvão vegetal e, sobretudo, o carvão mineral foram os principais combustíveis utilizados nessa época. O carvão vegetal já era bastante utilizado e o carvão mineral teve seu auge nesse período. Sua queima desses dois combustíveis emitia gases tóxicos no ambiente. Esse foi um problema ambiental que iniciou nessa primeira fase da Revolução Industrial. Ocorreu também uma grande degradação do ambiente devido à prática da mineração para se explorar o carvão mineral e o desmatamento para obter-se o carvão vegetal. Vocês podem observar nessa imagem que aparece para vocês, para exemplificar uma máquina criada nesse período, tem a primeira locomotiva a vapor de Richard Trevithick, em 1804, que foi criada nesse período. Também vocês podem observar nas imagens que aparecem para vocês outras representações de inventos, alguns eu já até comentei.
a locomotiva a vapor na primeira imagem, ao lado, né, as inovações tecnológicas no setor têxtil, né, o TA mecânico e também o barco a vapor. As máquinas e a segunda revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial. Iniciou-se na segunda metade do século XIX, por volta de 1850 e durou aproximadamente até o ano de 1960, quando inovações tecnológicas aumentaram a produção das fábricas, o trabalho do ser humano foi sendo cada vez mais substituído, porque as máquinas iam evoluindo, né? O avanço tecnológico ia acontecendo e o homem ia diminuindo a possibilidade de trabalhar como ele trabalhava no passado, de forma artesanal e manual. Iniciou-se o uso de novas fontes de energia nesse período, principalmente o petróleo. O petróleo foi algo extraordinário, né, descoberto e que passou a ser utilizado como combustível. O refinamento do petróleo possibilitou que os seus subprodutos fossem utilizados como combustível, né, de diversas máquinas. Então foi algo muito interessante. O processo de produção das indústrias foi modificado e foram criadas as linhas de produção. É algo marcante também deste período. O que seriam essas linhas de produção? As pessoas, né, trabalhavam nas indústrias, o trabalho era repetitivo, eles faziam sempre a mesma coisa, eles não produziam mais um produto do início até a sua finalização. O trabalho era cansativo, repetitivo e não permitia que eles usassem de criatividade, eles não podiam participar da criação. Nessa imagem que aparece para vocês, está representado uma fábrica de produção de automóveis e que representa esse tipo, né, de produção em linha, em série, né? O aumento no uso de combustíveis, como a gasolina e o diesel, gerou grandes impactos no ambiente. E isso são considerados pontos negativos, né, desses avanços tecnológicos, né, ao longo da Revolução Industrial, do avanço da Revolução Industrial, houve a consequência ambiental. Diversas inovações tecnológicas ocorreram neste período. Entre elas estão o telefone, o automóvel, a bicicleta, o avião, o navio, a lâmpada elétrica, a geladeira, o fogão a gás, a máquina fotográfica, o cinema, o rádio, entre vários outros. Foi um período extraordinário, porque se criou muitas coisas. Foi o período em que a eletricidade, né, se desenvolveu, as descobertas, os estudos sobre ela e muitos aparelhos, muitos instrumentos foram inventados. Nessa imagem que aparece para vocês aí na tela, representa alguns desses inventos da segunda fase da Revolução Industrial. Vocês podem observar o primeiro carro do mundo com motor movido a combustão interna, o primeiro avião e também um gramofone, a lâmpada elétrica e o telefone. O avião tem um fato muito curioso sobre ele, porque quem é considerado o pai da aviação é Santos Dumont, né? Um brasileiro que inventou um avião que levantou o voo em 1906, apenas com o direcionamento do piloto, sem a necessidade de artifícios externos. Mas a história, ela traz uma controvérsia, que eles, né, descobriram posteriormente dois irmãos americanos, os irmãos Wright, que eles haviam inventado um avião também, só que eles não estavam praticamente no anonimato, eles não divulgaram e as suas tentativas de decolar esse avião e de pousar era feito em sigilo, não era feito publicamente. E uma exigência para que isso fosse considerado registrado, né, documentado, era que esse avião ele tinha que ser feito decolagem e pouso publicamente. E Santos Dumont fez, né, da forma que era exigido, né, seguindo os critérios estabelecidos pelo Comitê Oficial do Aeroclube da França, na época.
as máquinas e a terceira revolução industrial. Essa fase iniciou-se por volta de 1960 e nesse período o desenvolvimento dos computadores permitiu a automação e a informatização das indústrias. Foi também um período extraordinário, que os avanços tecnológicos ocorreram numa velocidade que a gente nunca imaginou que poderia. Com o desenvolvimento da tecnologia, houve melhoria nas condições de trabalho, que até então eram muito precárias. Então melhorou a segurança, as pessoas tinham menor esforço físico, eles repetiam menos aquele mesmo trabalho, então melhorou nesse sentido. A carga horária, a jornada também se tornou menor. Desde a primeira revolução industrial, a utilização descontrolada de fontes de energia não renováveis, como o carvão mineral, o diesel e a gasolina, que são subprodutos do petróleo, gerou grandes impactos ambientais. Esses impactos ambientais, eles só foram aumentando ao longo do tempo e se tornando cada vez mais visíveis. Então, aumentou muito a poluição do ar, dos rios, das águas e do solo. Surgiu a necessidade da busca por fontes de energia renováveis com menor impacto ambiental, fontes de energia sustentáveis, que vocês podem observar aí na imagem dois exemplos, a energia solar e a energia eólica, que são energias consideradas limpas. Alguns estudiosos afirmam que estamos passando pela quarta revolução industrial. Entre as várias características que diferenciam o atual período dos anteriores, estão a velocidade em que as mudanças ocorrem. Nós não damos conta de acompanhar o avanço tecnológico, porque é numa velocidade muito grande e que a gente não consegue acompanhar, e usufruir de tudo isso. Além disso, esse período destaca-se pela ampla conexão via internet. E aí vocês podem observar, para exemplificar aí na tela de vocês, uma imagem de um computador que já evoluiu bastante, a internet e a robotização na indústria. A robotização na indústria é algo muito importante, porque assim, produz-se em maior quantidade e em menor tempo. Mais uma aula chega ao fim. E hoje, nossa aula, espero que vocês tenham acompanhado tudo direitinho. Foi uma aula que falou das máquinas e da Revolução Industrial. Espero que vocês continuem acompanhando as teleaulas, realizem as atividades e continuem acessando a plataforma Palma Homeschool. Então, nessa semana, trabalhamos sobre as máquinas térmicas, os combustíveis e a Revolução Industrial. Espero vocês numa próxima aula. Até breve. Um abraço a todos.